Antes do escolhido Anakin Skywalker entrar para dentro da Ordem Jedi, Mace Windu era considerado duelista, o combatente mais poderoso e habilidoso da Ordem Jedi. Se Mestre Yoda era o especialista do uso da força e do conhecimento sobre a força, Mace Windu era o mestre do combate com o sabre de luz. Mace Windu, durante a sua longa vida, conseguiu ser um Jedi tão respeitado, tão temido, tão valorizado pela Ordem, que antes de Anakin Skywalker chegar na Ordem Jedi, Mace Windu já era um recordista. Até a vingança do Sith, Mace Windu era o Jedi mais jovem a se tornar o mestre Jedi do Conselho. E todo esse poder, sabedoria, experiência em combate, toda essa força não vem sem os seus pontos negativos, e Mace Windu, infelizmente, não é um cara perfeito. Ele é um Jedi admirável, sim, mas ele tá longe de ser perfeito. Mace Windu, uma certa vez, admitiu pro mestre Jedi Obi-Wan Kenobi qual era a sua maior fraqueza. Mace Windu disse para ele que todo esse poder e sabedoria que ele tinha era resultado de uma grande fraqueza. O que muitos na Ordem Jedi, o que o público via como um benefício, o forte de Mace Windu ser um cara tão excessivamente habilidoso em combate, tudo isso era derivado de algo extremamente negativo. Mace Windu admitiu que dentro dele havia uma escuridão. Por mais leal que ele era à Ordem Jedi e aos seus princípios, ainda assim Mace Windu tinha um pedacinho do lado sombrio dentro de si mesmo. Esse fato sobre Mace Windu nunca foi algo muito misterioso ou secreto. Vários Jedi sabiam sobre isso e Mestre Yoda sabia também muito bem sobre isso. Enquanto a maioria dos Jedi lutavam com a paz interna, a paz mental, focados no momento, como Qui-Gon Jinn dizia, Mace Windu na verdade se divertia durante o combate. O combate para um Jedi é simplesmente meios para um fim. O Jedi luta para a defesa, nunca para o ataque. E Mace Windu, tendo esse pedacinho do lado sombrio dentro dele, o impossibilitava de fazer isso. Ele simplesmente perdia o controle durante o combate. Ele fazia coisas, agia de forma questionável. O combate físico, o combate com o sabre de luz, sempre foi uma das maiores fraquezas de Mace Windu. E é por isso que o mestre Jedi Mace Windu foi forçado a encontrar uma solução. E o que Mace Windu decidiu fazer foi desenvolver a sua própria forma de combate, o que é algo excepcional. Pouquíssimos Jedi já fizeram isso na história. Mace Windu pegou a forma de combate do Sith, que a gente chama de a forma 7, Juyo, a forma da ferocidade. Mace Windu pegou essa forma de combate e ele alterou ela, transformando no que a gente conhece como também a forma 7, mas a sua variação chamada de Vaapad. Agora com o Vaapad o jogo virou. Mace Windu transformou o que é algo da escuridão, algo do lado sombrio, em uma arma para a luz. Com o Vaapad, Mace Windu disse que conseguia passar por dentro da penumbra do lado sombrio e sair dela ainda no lado da luz. Mace Windu mergulhava na escuridão. Uma pessoa observando de fora diria que Mace Windu entrou pro lado sombrio, mas Mace Windu conseguia sair disso completamente ileso. E Mace Windu, usando o Vaapad, ele não usava somente o seu lado sombrio, a sua diversão durante o combate. Ele, na verdade, roubava o lado sombrio do seu oponente. Na romantização da vingança do Sith, durante a luta com Palpatine, o livro descreve a luta pra gente como se fosse um círculo de energia infinito. Mace Windu cria uma espécie de loop de energia, um loop do lado sombrio. O lado sombrio do seu oponente entra dentro dele e sai de volta. E é por isso que, quanto mais fortes os relâmpagos de Palpatine eram, mais fortes os relâmpagos eram retornados. O poder para salvar quem você ama. Quanto mais forte o oponente de Mace Windu no lado sombrio, mais forte o próprio poder de Mace Windu no lado sombrio. E no final do dia, ele simplesmente retorna para a luz como se nada tivesse acontecido. No final, ele usou o lado sombrio do seu oponente, não o seu próprio. Mace Windu consegue se divertir durante o combate, sem cair pro lado sombrio. Essa forma de combate Vaapad era simplesmente perfeita para Mace Windu. E como você deve ter imaginado, sendo o Jedi recordista se tornar um mestre do Conselho Jedi, sendo excelente combatente, um excelente duelista e, acima de tudo, um cara tão excepcional que é o criador da sua própria forma de combate, como você deve ter imaginado, todos esses detalhes, o histórico de Mace Windu ficou guardado na Ordem Jedi. Ele era um Jedi excepcional, ele era um exemplo. Consequentemente, ele foi estudado pelas próximas gerações de Jedi. Os mais jovens, os Younglings, os Padawans, A história de Mace Windu era digna de ser estudada. Os Padawans tinham demais para aprender com ele. E um dos Jedi que estudou o histórico de Mace Windu, a sua biografia e tudo mais, foi o mestre Jedi Quinlan Vos.
Quinlan Vos, se você conhece o histórico dele, ele é muito parecido com Mace Windu. É um cara que a gente vê claramente que ele se diverte durante o combate. Ele gosta da briga, ele gosta de luta, ele gosta do combate com o sabre de luz. E pra finalizar, ele tem uma personalidade muito parecida com a de Qui-Gon Jinn. Ele é um cara meio desobediente, né? Um cara que não obedece tanto à Ordem Jedi, ele tem as suas próprias regras. Consequentemente, ele foi atraído pela história de Mace Windu. Ele chamou sua atenção de várias formas. Mace Windu era um cara que se divertia durante o combate. Ele tinha um pedacinho do lado sombrio. Muitas pessoas diziam que ele era um cara perigoso. Alguns Jedi até mesmo temiam Mace Windu. E estudando a história de Mace Windu, Quinlan Vos percebeu uma coisa muito interessante. Mace Windu tinha criado sua própria forma de combate. Essa parte não era um mistério, mas o nome que Mace Windu escolheu era muito interessante. Vaapad. Quinlan Vos sabia que já tinha escutado esse nome antes. E ele realmente tinha. A biografia e a história do Jedi não é a única coisa que a gente consegue encontrar nos arquivos da Ordem Jedi. Os Jedi também são especialistas na história do Sith. Na Biblioteca Jedi existe todo tipo de informação. E informação sobre o Sith é uma delas. Quinlan Vos conseguiu perceber que esse nome da forma de combate de Mace Windu, Vaapad, não era um nome único. Ele já tinha escutado antes de ninguém menos que um Lord Sith. O instrutor de Darth Bane, Kasima, tinha um nome muito específico para a forma 7, a forma Juyo. Kassim chamava essa forma de Vaapad, assim como Mace Windu no futuro criaria o seu Vaapad. Quinlan Vos imediatamente fez essa conexão. Se um instrutor do lado sombrio, esse tal de Kasima, chamava a forma de combate Sith Juyo de Vaapad, e agora a gente tem no Conselho Jedi Mestre Jedi Mace Windu, que também usa uma forma de combate extremamente agressiva, também chamada Vaapad. Será que Mace Windu pode ser um Lord Sith? Quinlan Vos ficou com essa dúvida e ele correu atrás disso. Ele estudou melhor Mace Windu e ele chegou à conclusão que não era nada mais que uma coincidência. Mace Windu no final não tinha nada de um Lord Sith. Mas o mais interessante é que toda essa história, esse lore aí, né, foi criado por causa de um erro do escritor. Drew Karpyshyn, o escritor da trilogia de Darth Bane, diz que quando estava escrevendo O Caminho da Destruição, né, um dos livros de Darth Bane, ele disse que era tarde da noite, não prestou muita atenção e sem querer escreveu Vaapad no lugar de Juyo. O escritor, né, o Drew, ele pessoalmente diz pra quando você for ler a trilogia de Darth Bane, se você vê essa palavra Vaapad lá, ele diz pra você ignorar e considerar como Juyo. Mas eles não alteraram no livro fisicamente, em vez disso, eles na verdade passaram pra frente esse erro e criaram até uma história por cima. Na Insider 92, que saiu depois, é dito lá que o nome Juyo é simplesmente um nome alternativo da criatura Vaapad, que foi derivado do nome, né, da forma de combate. E no livro, o Book of Sith, o livro do Sith, que saiu em 2012, eles passaram ainda mais pra frente esse erro, né? E oficialmente, Darth Bane diz que é simplesmente um nome que só o mestre dele, o Kassim, utilizava. Esse nome Vaapad, né? E aqui que Quinlan Vos demonstra sua suspeita de Mace Windu, né? Será que ele é um Sith por usar esse mesmo nome, né? Vaapad? Mas deixe aí nos comentários, você acha melhor se eles tivessem alterado no livro? Ou você gosta dessa nova historinha que eles construíram por cima? E se você gostou do vídeo, curta e se inscreva. Caso contrário... Você está no conselho, mas não o consagramos mestre Jedi.